E já estamos em direto. Muito boa tarde a todos os que nos estão a ver desse lado. Sejam bem-vindos a mais uma conversa do Açores Entre Mares 2020, campanha iniciativa da Direção-Geral dos Assuntos do Mar, que hoje será à volta do tema ordenamento do espaço marítimo. Boas-vindas, Helena, muito obrigada por ter aceito o convite, é um prazer tê-la aqui conosco. A Helena, para quem não a conhece, eu vou fazer um breve enquadramento. A professora Helena Calado é atual presidente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade dos Açores, com uma formação de base em Geografia e Planeamento Regional pela Universidade Nova de Lisboa e um doutoramento em Ordenamento e Gestão do Território pela Universidade dos Açores. É também investigadora do Centro Maré e docente do Departamento de Biologia da Universidade dos Açores, onde leciona temas relacionados com geografia, ordenamento do território e do espaço marítimo e gestão ambiental. Um dos principais focos do trabalho da Helena tem sido o ordenamento do espaço marítimo em contexto insular e particularmente nos Açores, tendo assumido frequentemente funções de consultora e expert em fóruns internacionais e participado em diversos projetos relacionados. Mais recentemente são exemplos os projetos Mar-SP, Plasmar e GPS Açores. Possui também vasta experiência em temas como a gestão costeira integrada e planos de ordenamento de orla costeira, prevenção e mitigação de riscos costeiros e adaptação a alterações climáticas e áreas marinhas protegidas. Penso que isso é essencial. Helena, a nossa questão de hoje, que dá o mote à nossa conversa, é o que é que o ordenamento do espaço marítimo vai alavancar nos Açores, mas antes talvez pedir que começasse por explicar um pouco a quem nos está a ver desse lado o que é isto de ordenamento do espaço marítimo e como contribui para a economia azul. Convido a todos os que estão desse lado também para participarem ativamente, deixando as suas sugestões, comentários, questões, porque temos no fim um tempinho reservado também para lhe dar resposta e, portanto, participe. Helena, dou-lhe a palavra. Muito obrigado, Aida, muito obrigado a todos que estão hoje aqui, obrigado pelo convite. Gosto muito de ver novamente a Aida, visto que estamos sem nos ver uns aos outros fisicamente já há muito tempo. Hoje é feriado, portanto é sinal de que pode haver menos assistência, mas eu quero deixar um espaço para perguntas que possa haver e portanto vou falar só um bocadinho de umas pequenas bases para que possamos entender porque é que no fim não vai haver uma resposta definitiva à questão que a Aida colocou. A questão que a Aida colocou é uma questão que tem várias componentes, o que é que pode ser alavancado pelo ordenamento do espaço marítimo e em especial nos Açores, e para percebermos isso, se calhar como a Aida diz, eu vou começar por vos mostrar aqui enfim, algumas pequenas noções do que é o ordenamento do espaço marítimo e como é que nasceu esta questão e se ele pode ou não ajudar a alavancar algumas atividades nos Açores. Aida, não sei se estão já a ver a partilha do meu ecrã. Estamos agora mesmo, sim. Já está on. Pronto, só para começarmos rapidamente, nós quando olhamos para o espaço marítimo, os oceanos parecem-nos um espaço imenso, onde tudo pode acontecer, porque há muito, muito, muito espaço. Mas na realidade, se nós começássemos a sobrepor todos os usos possíveis numa dada área de espaço marítimo, depressa víamos que elas não podem acontecer todas ao mesmo tempo, no mesmo espaço, nem na mesma dimensão, não é? Porque no espaço marítimo podemos sempre alocar algumas atividades desde que elas não aconteçam na mesma dimensão, não aconteçam todas à superfície, ou na coluna d'água, ou nos fundos, ou ao mesmo tempo que há uma quarta dimensão que temos que considerar. Um dos usos que mais tem sido discutido é o da conservação e gestão da biodiversidade, porque não é um uso humano, digamos assim, não é um uso antrópico, industrial. No entanto, porque a ele é alocada também a área, ele é considerado no ordenamento do espaço marítimo como um uso e no fundo, tratado como um setor no que diz respeito à alocação de área.
Das primeiras imagens que vi sobre o ordenamento do espaço marítimo e a necessidade dele foi esta, que é uma imagem produzida pela DREFA, enfim, a Agência Ambiental Inglesa, em que vocês nem conseguem praticamente ver as margens. Helena, peço desculpa, deixe-me só interromper. Se calhar tem que abrir a imagem para vermos a apresentação em grande. Neste momento estamos a ver os dispositivos. Peço desculpa. Não tem nada. Vamos lá ver. Portanto, estão a ver já em grande? Ainda não. Então, é porque eu estou aqui a fazer qualquer coisa mal. Vamos lá ver. Clicando em abrir a imagem, isto está a imagem, não é? Pronto, eu vou começar outra vez. Share screen. E eu vou ver a janela da aplicação. Isto é preciso ver que, às vezes, o pessoal não é assim. As tecnologias é assim. Não é assim, então. Tenho que partilhar a janela da aplicação onde se encontra a imagem. E agora está? Neste momento ainda não vemos. Então continua. Vou parar a partilha. Também se não conseguirmos, não faz mal. Não é absolutamente necessário. É preferível porque, pronto, vê-se mais informação. Agora. Neste já estamos a ver. Já estamos a ver. Pode clicar em baixo no canto inferior direito, naquela setinha de maximizar. Não, pode ficar assim, que assim vemos as nossas caras. Pronto. Portanto, o que eu estava a dizer, no fundo, o primeiro slide que mostrei foi este, que é um slide que elenca alguns usos, e nem são todos, não é exaustivo, só para começarmos a ter a sensação de que os usos não podem coexistir todos no mesmo espaço, ao mesmo tempo, na mesma dimensão, porque às vezes são absolutamente incompatíveis e outras vezes são conflituosos. Aqui era a tal imagem da DEFRA, que é uma imagem que mostra bem que nós nem conseguimos distinguir as margens continentais deste pequeno mar, não é? Que está absolutamente coberto de usos e que, sem uma regulamentação ou um desfazamento temporal ou uma gestão em termos das regras de utilização, seria impossível haver tantos usos neste pequeno espaço marítimo. Pequeno, não é assim tão pequeno, mas neste espaço marítimo. Então, o ordenamento do espaço marítimo é um processo de análise e diagnóstico das condições de determinadas áreas marítimas e que nos permitem alocar, que nos permitem escolher áreas espacial e temporalmente para atividades humanas. E esta alocação, portanto, este objetivo de eficiência espacial tem subjacente objetivos ecológicos, económicos e sociais, ou seja, pretende-se ao mesmo tempo exponenciar estes objetivos também de uma forma equilibrada, harmoniosa, ou seja, dentro do contexto do desenvolvimento sustentável. O que é que não é o ordenamento do espaço marítimo, e às vezes é preferível dizer o que é que não é do que aquilo que é. Aquilo que é, nós já percebemos, é a alocação de espaços, é a alocação de usos a determinados espaços, com critérios de eficiência, eficácia e com objetivos económicos, sociais e ambientais. Mas o ordenamento do espaço marítimo não substitui a voz local. E o que é a voz local? São todos os atores que trabalham, que constroem o espaço marítimo de uma determinada área. São todos os atores que usufruem do mar. São todos os atores que no mar têm a sua visão, que têm o reflexo da sua identidade, etc, etc, etc. Ou seja, o ordenamento do espaço marítimo não substitui que os usos e os utilizadores tradicionais continuem a ser ouvidos e envolvidos na gestão destes espaços. Também não é um substituto da gestão setorial. Os setores marítimos têm eles próprios a sua regulamentação já muito definida e que muitas vezes até vem de organismos internacionais, como por exemplo a navegação, que está muito orientada pelas regras da IMO, por exemplo, e portanto são regulamentações e formas de gestão setorial que não são substituídas pelo ordenamento do espaço marítimo.
O ordenamento do espaço marítimo também não substitui a existência de uma estratégia nacional ou regional, não é? Portugal já vai agora para a terceira estratégia nacional e logo a primeira estratégia nacional para o mar de Portugal tinha 3 pilares e um deles era o ordenamento do espaço marítimo. Não é um substituto da estratégia, é um instrumento de efetivação da estratégia e havemos de voltar a isto mais tarde. Portanto, não é a única forma de gerir e de intervir nos oceanos. Toda a regulação setorial, toda a regulação que existe para espécies, habitats, etc., continua a ser necessária e não é uma solução para tudo, não é? Há muitos temas que não são tratados com o ordenamento do espaço marítimo, como, por exemplo, agora o problema do lixo. O ordenamento do espaço marítimo integra as preocupações com as alterações climáticas, mas não é o instrumento definitivo para as mitigar, etc. Portanto, é preciso desconstruir aqui alguns mitos que existem de que o ordenamento do espaço marítimo nos vai salvar a tudo e a todos de todas as situações. Para que é que o utilizamos? Utilizamos o ordenamento do espaço marítimo, sobretudo, para dirimir 2 grandes tipos de conflitos. Um é entre os diferentes usos. Há usos que podem excluir outros ou, pelo contrário, podem até potenciar outros, não é? De qualquer forma, a sua gestão tem que ser concomitante e integrada de forma a que eles possam coexistir ou não, ou que possam existir em momentos e dimensões desfasadas. E depois há um conflito que é aquele que os usos, aquele que vem do facto de os usos ou os usos cumulativos trazerem impactos cumulativos no meio ambiente. Muito embora a política marítima integrada europeia tenha um pilar que é o pilar ambiental da política marítima integrada, que é a Diretiva Quadro do Meio Marinho, obviamente as questões ambientais não estão fora do ordenamento do espaço marítimo e da diretiva do ordenamento do espaço marítimo. E, portanto, também esta tipologia de conflito entre os usos e o ambiente é um dos objetivos do ordenamento do espaço marítimo, é mitigá-lo, dirimi-lo ou mesmo evitá-lo. Depois, o ordenamento do espaço marítimo, isto é uma imagem da MSP Platform, que é a MSP Platform que vocês podem consultar, que tem informação sobre tudo o que se passa na Europa a este nível e que, no fundo, é o grande objetivo do ordenamento do espaço marítimo, que é os setores e os seus conflitos e como é que os setores podem ser articulados com outros e articulados com o meio ambiente de forma a podermos alavancar cada vez mais novos usos ou potenciar os usos existentes ou exponenciar alguns, se caso as áreas o permitam. Estas fichas para cada setor têm também o que é, no fundo, as expectativas para o futuro, inclusivamente a adaptação às alterações climáticas. Então, o papel do ordenamento do espaço marítimo no crescimento azul, no fundo, é conjugar estes dois papéis, que é o ordenamento do espaço marítimo, por um lado, evita conflitos em áreas já muito utilizadas, como é, por exemplo, o caso do Mar Báltico, como é o caso do Mar do Norte, e estabelece também um panorama para o desenvolvimento harmonioso, para o uso dos recursos, para o uso das áreas e também, ao mesmo tempo, apoiando a competitividade nacional e, no nosso caso, a competitividade regional. Aqui só uma tabela para verem, este foi um estudo feito para os ganhos económicos da facilitação da aquacultura e da energia eólica offshore, os custos que traria o conflito e os ganhos que a combinação dos dois de uma forma gerida poderia trazer. Tudo isto está na plataforma, podem consultar e, portanto, a conclusão é que o ordenamento do espaço marítimo traz certeza no investimento para os investidores. Porquê? Porque ao termos um plano que tem como é que as áreas estão a ser utilizadas, quais são as condições que sobre ela impedem, qual é o potencial que elas têm, o investidor já tem aqui matéria para basear o seu investimento e o seu pedido de licenciamento de atividade caso aí chegue. Por outro lado, asseguram a transparência. Um plano é acessível a todos, em princípio é também sujeito à participação de todos e é obrigatoriamente sujeito à consulta pública.
Traz também uma cooperação multinível e multissetorial, ou seja, todos os setores têm que ser integrados neste plano, o que significa que não há uma visão única, uma visão só setorial, quando se procede à análise da alocação de um uso. Ou seja, não há fragmentação nem da regulamentação, nem das agências governamentais que analisam esta questão. Por isso mesmo, também minimiza e previne conflitos, até mesmo os conflitos com o meio ambiente, pois o plano se tem já inscrito na sua matriz toda a capacidade, toda a avaliação ambiental, também esse tipo de conflitos pode ser prevenido. Promove sinergias entre os setores entre setorial e meio ambiente e assegura também áreas para a conservação, porque, como é evidente, ao haver áreas que são dedicadas à conservação, essa é uma restrição que impende sobre essas áreas e que já só proporciona algum tipo de atividades. Vários organismos se dedicam a esta análise do valor potencial do ordenamento do espaço marítimo para as atividades económicas, inclusivamente o World Ocean Conference, que é, no fundo, digamos assim, a grande reunião da indústria marítima e que vê no ordenamento do espaço marítimo uma série de potenciais benefícios, tanto ao nível económico, como ambiental, como social, como administrativo. A solução portuguesa tem aqui algumas diferenças para outras soluções que foram sendo encontradas ao nível europeu. Ao nível europeu há uma miríade enorme de soluções, sobretudo porque o ordenamento do espaço marítimo é referente ao seu contexto, não é? Portanto, as soluções também são diferenciadas. Houve países que montaram organismos de origem só para gerir o espaço, o ordenamento do espaço marítimo, como é o caso do Reino Unido, que montou uma organização, a MMO, que só faz isto. Outros países nos quais se inscreve Portugal, dentro das agências existentes, fizeram uma adaptação para que se integrasse também o ordenamento do espaço marítimo, e há planos que vão desde orientações até planos que são vinculativos do ponto de vista legal. Enfim, há uma grande variedade de soluções. Em Portugal, a Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo configura instrumentos de gestão do espaço marítimo, dos quais um extremamente importante é a Estratégia Nacional. Porquê é que eu volto à Estratégia Nacional? Porque a resposta à pergunta da AIDA vem já de trás, tem que vir da Estratégia Nacional. A estratégia que é, a visão que é prosseguida ou que é partilhada pela nação ou pela região, conforme aos objetivos depois do ordenamento do espaço marítimo. Em Portugal, nós temos um plano de situação que, no fundo, o que nos traz é uma identificação dos usos existentes, dos usos potenciais, ou de alguns usos potenciais, ou de algumas áreas para usos potenciais. Uma identificação de todos os constrangimentos e as restrições que impendem sobre todas as áreas do espaço marítimo e que depois, cruzados com os objetivos que têm ou que vêm também da estratégia, configuram o plano de situação. Há outro instrumento que são os planos de afetação, que podem ser também de iniciativa privada, que no fundo o que fazem é, quando há um novo uso, ou quando há um uso que se quer instalar, ou quando há uma pretensão de uma reserva de área para um uso, é necessário apresentar este plano e ele automaticamente, ao ser aprovado, altera o plano de situação. Bom, eu penso que ainda precisaremos de alguns anos para ver se funciona, como é que funciona e se funciona esta articulação. De qualquer forma, a fase em que nós estamos é a fase do plano de situação, que já está aprovada no continente e que aqui penso que está quase, mas a AIDA sabe muito melhor que eu, portanto, se quiserem fazer perguntas sobre isso, ela saberá responder melhor. Mas estamos perante esta fase de termos um plano de situação que reflete estes objetivos que estão inscritos na política do governo ou na estratégia nacional. Portanto,
Outra coisa que eu acho, eu acho uma nota muito, 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 muito positiva na solução portuguesa, são os títulos de utilização privativa do espaço marítimo nacional, ou seja, ao ser alocada uma área a uma utilização, existe obrigatoriedade de pagar uma taxa pela sua utilização. Nem todos os usos, atenção, mas a maior parte deles sim. E esta eu acho uma nota positiva, porque efetivamente é um espaço comum e que passa a ter uma utilização privativa e, como tal, deve ser sujeita a essa solução. A resposta, Aida, depende. Portanto, depende dos objetivos, depende da estratégia regional, mas nos Açores eu acho que podemos de certeza ver com algum otimismo a pesca em algumas soluções não está dentro do ordenamento do espaço marítimo. Por exemplo, no plano alemão, a pesca não entra dentro do ordenamento do espaço marítimo. Mas eu acho que se verdadeiramente queremos uma solução integrada, ela tem que lá estar. E tendo a pesca tanta regulação para o setor e que colide ou não, ou que vem ou não constrangir ou não outros setores, a pesca tem que lá estar. E eu acho que isto vai ser uma mais-valia para todos os setores e para a pesca também. O facto de haver um sistema integrado de alocação dos espaços. Obviamente podem dizer, mas a pesca acontece em todo lado. A pesca acontece em todo lado, mas acontece com artes diferenciadas, com zonas diferenciadas e, portanto, para mim, eu acho que é um setor que tem que estar aqui e se estiver aqui, os conflitos serão, quanto a mim, muito menores. Depois o turismo, nós sabemos que o turismo tem crescido, o turismo e as atividades marítimo-turísticas têm crescido muito nos últimos anos nos Açores e precisam já, de alguma forma, de um certo ordenamento para não haver, muito, para já não ultrapassarmos uma determinada capacidade de carga confortável, social e ambiental. E depois para que não haja também conflitos, que também já começam a haver, mas sobretudo eu acho que pode alavancar a investigação, a tecnologia, a biotecnologia e setores como, por exemplo, a aquacultura, porque não? Portanto, a minha resposta é esta, a ideia depende, depende muito. Muito obrigada, Helena. É isso mesmo. O que é notável é que este processo lá está, está também a acontecer pela primeira vez aqui e, portanto, vamos fazendo à medida, não é? À medida que vão surgindo os desafios. Isso leva-me à minha questão seguinte, que é quais acham serem os principais desafios e obstáculos ao processo de ordenamento de espaço marítimo nos Açores, sobretudo de que forma é que o nosso contexto insular influencia a forma como fazemos este planeamento? Bom, eu acho que as pequenas ilhas têm uma questão que nunca pode ser desligada de qualquer política marítima ou qualquer iniciativa de gestão do espaço marítimo. É que todos nós somos atores, intervenientes e interessados. Nas ilhas, muitas vezes, as pessoas estão muito ligadas, dependentes do espaço marítimo envolvente e, portanto, isto traz um desafio acrescido. Mas é um desafio que é interessante, não é? Porque é uma forma de envolver as pessoas e de montar sistemas até de cogestão que podem ser muito interessantes, não é? Nós, por exemplo, há exemplos de cogestão na Galiza, que são muito interessantes. Obviamente isto não se faz de um dia para o outro, isto é uma questão que tem que ser trabalhada, é uma questão que tem que, que ao longo do tempo tem que ser investido. Lembro, por exemplo, as experiências que existem com os grupos de ação local em vários países da Europa, inclusivamente em Portugal, no Algarve, em que funciona muito bem esse modelo de gestão integrado entre várias comunidades, entre as comunidades costeiras, pescatórias, científica, os municípios. É uma experiência bastante interessante.
E, portanto, eu acho que a questão de sermos todos atores é um desafio, mas tem respostas que se podem tentar. A outra questão é a dependência dos recursos. Muitas vezes as pequenas ilhas têm, e sobretudo uma franja da população tem uma enorme dependência dos recursos que mais imediatamente consegue obter. E eu estou a pensar, por exemplo, nas ilhas de Cabo Verde. A grande proteína em Cabo Verde é o peixe, não é? Portanto, é aquilo que toda a gente praticamente tem acesso e que não é excessivamente caro. Só que isso só pode continuar a ser assim se os recursos forem geridos de forma a que eles não desapareçam e que não se impeça o acesso a esses recursos por via da alocação de espaços para outras atividades. Ou seja, tem que haver aqui uma equação de quem é que é dependente do quê e temos que deixar este uso tradicional continuar a acontecer, primeiro porque é uma necessidade social, e segundo, porque pode implicar, inclusivamente, a segurança alimentar de toda uma população. Estes para mim, são os dois grandes desafios. Depois, claro, temos todos os desafios que são comuns às pequenas ilhas, como a falta de recursos qualificados para alguns setores. Por acaso, os Açores nisso não estão muito mal, porque têm bons grupos de investigação, mas enfim, temos algumas dificuldades económicas, às vezes, para pôr em prática até algumas linhas de investigação em biotecnologia e em tecnologia marítima, e essas são algumas dificuldades que efetivamente têm que ser tidas em conta quando se faz um processo destes. A Helena tocou num ponto muito importante, que é, como disse, o envolvimento da população, dos locais. Isso leva-me também à minha questão seguinte: deve um processo de ordenamento do espaço marítimo ser realizado com base numa abordagem bottom-up ou top-down? Ou seja, quão importante é o envolvimento das partes interessadas ao longo do planeamento? Eu acho que é um mix. É um mix. Vamos lá ver. O despoltar do processo pode ser de uma maneira ou de outra. O despoltar do processo pode ser, como foi em Portugal, que é uma resposta a uma diretiva europeia, ou pode ser até mesmo as próprias comunidades sentirem necessidade de organizar o seu espaço marítimo para que não tenham mais conflitos ou para que os conflitos sejam dirimidos. E, portanto, eu acho que o início do processo pode ser de um lado ou do outro, mas depois o desenvolver do processo tem que ser um misto dos dois. E porquê? Não é impensável fazer-se ordenamento do espaço marítimo contra as populações, ou contra os usos tradicionais, ou ignorando setores. Os setores têm que ser sentados à mesa muito cedo no processo. Eu diria mesmo que depois de considerarmos os objetivos que vêm da estratégia e os grandes objetivos que enquadram o ordenamento do espaço marítimo, devia haver espaço para os objetivos, para uma geração de objetivos vinda dos atores. Porque é completamente diferente eu participar num processo onde tenho os meus objetivos inscritos do que eu participar num processo em que os objetivos não me dizem nada. Depois, aqui eu acho que a participação pública e o envolvimento dos atores tem que ser ao longo de todo o processo. Mas a tomada de decisão tem que ser política, tem que ser, ou seja, a tomada final de decisão, por muito informada que seja, por muito que estejamos capacitados dos recursos que temos, das limitações que temos, das restrições, etc, 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 no fundo, a tomada de decisão tem que ser política, porque cabe à política prosseguir os objetivos a que se propôs até quando nós os elegemos, que também é uma forma de participação pública, não é? E, portanto, e não há outra forma de impor depois o planeamento, o plano, com aquilo que ele implica de vigilância, adaptação, até mesmo, se for preciso, o uso de medidas um pouco mais fortes, como a utilização de coimas, etc., tem que ser, obviamente, uma escolha política.
Exatamente. Portanto, parece-lhe que este é um processo que não pode ser estático, não é? Tem que ser um processo adaptativo. Mesmo quando estiver publicado o plano de situação, não é? A importância depois de implementar e monitorizar a própria implementação e ir mudando um pouco o plano à medida que o tempo avança, concorda? Concordo e acho que este é que tinha que ser o nosso grande esforço agora. Ou seja, eu acho que nós já aprendemos, já adaptámos coisas muito importantes, que é como é que se faz a participação pública, como é que se faz, enfim, a cartografia de alguns usos que não estão cartografados, etc. Agora, como é que se torna o plano adaptativo? Esse eu acho que é o grande desafio. Esse é que é o grande desafio, porque a legislação portuguesa, a forma como a legislação portuguesa é feita, não permite não dá muito espaço para a adaptação, nem no planeamento terrestre, não é? Nós sabemos, a grande crítica que é feita aos planos terrestres é que eles são muito estáticos. E, efetivamente, nós temos um plano que é aprovado hoje e que só é revisto daqui a 10 anos. E a realidade hoje é muito dinâmica. Mesmo a realidade terrestre é muito dinâmica. Quanto mais num meio tão dinâmico como um meio marinho, não é? E, portanto, esta capacidade de o plano ser adaptativo, isso é que nós precisamos urgentemente de arranjar uma solução. Porque nós temos alguns meios de monitorização, mas depois não temos respostas ao nível jurídico que permitam fazer essa adaptação imediatamente. Exato. É verdade, é verdade. Lá está, é aquela questão de precisar ainda de adaptar um bocadinho o processo à medida que ele vai sendo implementado e encontrando resposta a algumas destes problemas que irão com certeza surgir com a sua implementação. Tocou num ponto também muito importante, que é a parte terrestre. De que forma se devem ter em conta as interações entre componente marítima e terrestre, costeira, num plano de ordenamento? Ou seja, como é que se pode o ordenamento do espaço marítimo, como é que ele se pode aliar a uma gestão costeira integrada? Bom, aqui temos o problema do ovo e da galinha, que é, há ou não planos de ordenamento da orla costeira? Se já houver planos de ordenamento da orla costeira, há aqui alguma capacidade de se fazer a ligação entre os dois. Mas isso também não pode... Explicando. Vamos imaginar que uma determinada faixa costeira, o plano de ordenamento da orla costeira diz que aquela área é uma área natural. É uma área que foi reconhecido que tem valores naturais a preservar, etc, etc. E depois, no plano de ordenamento do espaço marítimo, se calhar a gente não pode pôr-lhe em frente, não sei, imagino que é uma área para proteção de aves, uma área costeira para proteção de aves. Não lhe vai pôr em frente, se calhar, um campo de turbinas eólicas, não é? Portanto, eu diria que se já existe o plano de ordenamento da orla costeira, a primeira coisa que o plano de ordenamento do espaço marítimo tem que fazer é olhar para ele e perceber, até porque os planos de ordenamento do espaço marítimo nos Açores, porque eles no continente já são só programas, mas nos Açores eles não têm assim tantas classes como isso e, portanto, não é fácil, não é? Não vamos dizer que é fácil, mas não seria tão complicado. Olhar para a terra e ver o que é que está lá inscrito, não é? Mas também se pode fazer ao contrário. Os planos de ordenamento de espaço marítimo, quando estão de orla costeira, quando estão a ser elaborados, e neste momento há vários em revisão, e era bom que isso tivesse sido tido em conta, também podem olhar para o espaço marítimo e ver o que é que lá está previsto, porque se calhar precisam de reservar espaço em terra para apoio às atividades marítimas, não é? Ou seja, vamos imaginar que vamos mesmo pôr um campo de turbinas eólicas. Nós vamos precisar de espaço em terra para ter o armazenamento de energia, etc, etc, etc. Portanto, eu acho que estes dois instrumentos têm que ter uma coisa que se consegue muito mal em Portugal, que é um diálogo de instrumentos. Não é? Normalmente em Portugal o que nós temos é uma hierarquia de instrumentos. Este manda naquele, o outro manda no outro, o outro influencia o outro. Eu acho que estes tinham que dialogar um com o outro, não é?
E eu acho que os Açores, neste momento, até estão numa boa posição para fazerem isso, porque estão a rever alguns dos planos de ordenamento de espaço marítimo, estão a ultimar o seu plano de situação de ordenamento de espaço marítimo e, portanto, era interessante que isso fosse feito. Agora, como é evidente, isto tem sempre uma questão, que é isto exige boas bases georreferenciadas de informação e exige tempo e pessoas para o fazer. Portanto, nós nem sempre temos isto tudo, não é? E, portanto, às vezes é um pouco complicado. Exatamente. E tocou nessa questão da georreferenciação, que leva-me também à questão seguinte. Quão importante é a disponibilidade e a partilha de dados do ambiente marinho e das atividades humanas para um processo de ordenamento e neste caso, para o nosso? E quais são as principais lacunas de informação que nós conhecemos e que, na realidade, impedem um pouco o avanço do processo? Bom, eu diria que a partilha de informação é algo que nós, em Portugal, continuamos a fazer muito deficitariamente. Muito deficitariamente. No meio académico, então, pior ainda, obviamente, eu compreendo, também estou no meio, compreendo que as pessoas tenham uma certa relutância em partilhar dados antes de os publicarem, etc. Mas a partilha de informação é algo que nós não está, não sei, se calhar não está no nosso ADN, não percebo o que é que se passa. Agora, como é evidente, sem informação georreferenciada não se faz ordenamento do espaço marítimo, não é? Porque eu dizer que vou alocar uma área, por exemplo, para extração de inertes, sem saber se estão lá inertes ou não, é uma patetice, como toda a gente sabe. Essa informação ainda temos, não é? Mas há muita informação que existe, que está com os investigadores e que ainda não está vertida em bases de dados utilizáveis publicamente. Com a ressalva de que eu compreendo isso, acho que perde o processo. Por outro lado, nos últimos anos, os Açores investiram muito em levantamento de informação, o que é bom, não é? O que é bom, e a DRAM, sobretudo, tem investido muito em levantamento de informação. É preciso que ela seja pública agora. É preciso que ela seja pública porque conhecimento gera conhecimento. E esta história de termos o conhecimento só para nós, porque obviamente o conhecimento é poder, não é? A informação é poder. E guardá-lo só para nós, nós estamos a impedir que uma fatia larga de pessoas possam produzir nova informação para nós. Para nós e para todos podemos utilizar. Falo, por exemplo, de informação necessária à modelação, modelação nos mais diversos aspectos, desde modelação de distribuição de espécies, de habitats, de condições para a implantação de atividades, etc. E, portanto, eu diria que, se me perguntasse assim, se os Açores têm gaps de informação, claro que têm, não é? Nós nunca temos um conhecimento exaustivo, tem alguns gaps de informação, nomeadamente costeira. Eu, se calhar, atrevo-me a dizer que neste momento os Açores têm melhor informação, não é offshore, mas assim, os primeiros metros costeiros, a informação ainda é muito deficitária. O que não valoriza nem o processo de ordenamento do espaço marítimo, nem o processo de gestão integrada das zonas costeiras, porque é essa faixa que mesmo precisávamos muito. Exatamente. Quanto à questão da partilha de informação, e tal como a Helena disse, e é muito importante que essa informação esteja disponibilizada a todos, isso também é uma missão da Direção-Geral dos Assuntos do Mar e, portanto, temos disponível o nosso geoportal e estamos agora a melhorá-lo e, portanto, teremos uma versão em breve também com mais informação geográfica sobre o ambiente marinho e com a publicação do plano de situação também será publicado um geoportal dedicado precisamente, lá está, aos usos comuns e aos usos privativos, tal como estão no plano. Portanto, essa também é a nossa missão, porque, tal como a Helena disse, também sentimos que sem a partilha de informação e sem esse esforço adicional para recolher informação e tratar a informação, realmente é muito difícil de avançar. Outra informação que é muito importante e que nos tem chegado é também a informação que vem dos stakeholders, das partes interessadas, e aí o projeto Mar-SP, que a Helena, como sabe, esteve a coordenar também a parte de envolvimento das partes interessadas,
é muito importante, porque os utilizadores de facto do mar deram-nos também informação muito importante, sobretudo do turismo e pescas, por exemplo, das zonas que são mais importantes e que valorizam no nosso mar. Outra, e talvez seja já a última questão para para não passarmos muito tempo, eu estou a ver se nos chega algum comentário no Facebook. Hoje é feriado. Hoje é feriado. Portanto, se tiverem alguma questão, coloquem agora, enquanto eu coloco a minha última questão à Helena. Para além da dimensão intrinsecamente económica, o ordenamento de espaço marítimo deve ser realizado tendo por base uma abordagem ecossistémica. E a Helena falou isto também na sua apresentação, a questão de ter em conta os impactos ambientais. Em que é que acha que isto se pode traduzir na prática e de que forma é que nós podemos, por exemplo, interligar-nos com o processo que está neste momento também a decorrer nos Açores de ampliação e utilização das áreas marinhas protegidas? É assim, eu acho que os dois processos deviam estar a par. Ter inscrito no plano de situação do ordenamento de espaço marítimo apenas a área a proteger é pouco, ou seja, precisamos daquilo que depois vem do projeto das áreas marinhas protegidas, que é a sua forma de gestão. E porquê? Porque as áreas marinhas protegidas, algumas admitem algumas utilizações, não é? Aliás, todas elas admitem utilizações. Claro que há áreas que permitem muito poucas utilizações, não é? Há áreas que, pelas suas próprias características, vão permitir, por exemplo, sei lá, só a investigação ou a visitação, mas pouco mais que isso. Agora, este tipo de gestão, que até pode ser uma gestão temporal e que podia ser uma gestão adaptativa, ou seja, em última instância, haver áreas ou condições para que uma área seja utilizada numas alturas e noutras não. Tudo isto deveria estar também a par e passo do plano de ordenamento do espaço marítimo. Mas há uma solução simples, é que quando o projeto das áreas marinhas protegidas estiver pronto, ele ser integrado no plano de situação, até pode ser um plano de afetação, por exemplo, de ser transformado num plano de afetação, nada impede isso. Agora, para mim, eu penso que ele no final deve reverter também para dentro do plano de situação. Continua a ser um instrumento de gestão setorial, não é? De gestão setorial das áreas marinhas protegidas, até porque depois os planos de gestão deverão ter planos de ação todos os anos, não é? E, portanto, tem uma gestão mais dinâmica, mas aquilo que é a forma de regulação destas áreas tem que estar incluído depois no plano de situação do ordenamento do espaço marítimo. Exatamente. Bem, não tendo recebido comentários live, não sei se a Helena tem mais alguma coisa a acrescentar. Não, eu peço às pessoas, olha, que vejam a página da DRAM, que vejam a página do MARSP, que vejam a infografia que a AEGDA preparou ou ajudou a preparar agora para o plano de situação do ordenamento do espaço marítimo. Estamos todos com muita curiosidade e, portanto, que participem, sobretudo que participem. Acho que as pessoas têm que participar. Participem. Muitas vezes, não vou participar porque eu digo, é sempre a mesma coisa, a gente diz e ninguém ouve. Não é bem assim. Participem. Acho que esta é a minha mensagem. Exatamente. Eu penso que a sua excelente intervenção transpareceu isso mesmo, a importância das pessoas conhecerem o processo e se envolverem ativamente, porque o ordenamento faz-se também com todos, com a ajuda de todos. Helena, muito obrigada novamente pela disponibilidade em se juntar a nós. Foi uma ótima conversa. Obrigada a todos que nos estão aí a ver desse lado. Convido-vos a continuarem a estar ligados a estas conversas do Açores Entre Mares. Amanhã, em direto, há uma nova conversa, às 17, que promete ser também muito interessante, com o diretor regional das pescas, Luís Rodrigues, e moderada por Gilberto Carreira, Direção Regional dos Assuntos do Mar, à volta da questão como trilhar o caminho para uma pesca cada vez mais sustentável. Muito obrigada a todos, boa tarde e conectem-se ao oceano. Muito obrigada, boa tarde.